Oi, galerinha, sejam muito bem-vindos à nossa aula. O tema de hoje será leitura e compreensão de gêneros com estrutura injuntiva. Vamos aprender sobre a injunção. O objetivo de aprendizagem hoje vai ser identificar, através da leitura, textos com estruturas injuntivas. Vamos lá, gente? Primeiramente, a gente vai ter que decifrar o que é um texto injuntivo. Para isso, a gente vai dividir em três. Vamos lá? A gente vai dividir em definição, em objetivo e característica. Assim vai ficar muito melhor para a gente entender o que é esse texto injuntivo. Vamos lá. Vamos para a definição. A definição de o que é um texto injuntivo. O texto injuntivo está pautado na explicação e no método para a concretização de uma ação. Ou seja, a explicação aqui é a parte importante do texto. Devemos observar que é um texto que vai explicar de forma simples e objetiva uma ação. Ou seja, com o passar dos slides a seguir, nós vamos entender de que forma a gente vai explicar de forma objetiva e vai se formar esse texto injuntivo. Mas antes, vamos trabalhar os objetivos de um texto injuntivo. Qual o objetivo dele para a gente trabalhar? De que forma, para que ele serve? De que forma você vai utilizar ele no seu dia a dia? Vamos lá. Primeiramente, a gente vê a primeira marcação ali, instruir. Como eu falei anteriormente, o texto injuntivo tem o objetivo principal de instruir você a praticar uma ação. Bem claro? Outro ponto importante que o texto injuntivo vai ter é de informar. Ele vai ter uma informação presente nele para você executar essa ação. Ao mesmo tempo, ele também vai lhe auxiliar. Bem claro. Por isso que um texto injuntivo ele tem que ser claro e objetivo. Então, ele também vai te auxiliar a executar aquela ação de forma perfeita. Trazendo também o ponto, muito interligado, o objetivo de aconselhar. Isso mesmo, ele vai lhe aconselhar. Eu estou te dando um conselho para que você execute da melhor forma possível. Por isso que eu disse, tem que ser simples e objetivo. E outro fato é recomendar. Sim. Você, nos próximos exemplos a seguir, vai ver que ele recomenda a melhor forma para que você chegue ao ponto perfeito. Imagina eu tendo um texto em que vai me dar instruções, eu não deixar com clareza. Possa ser que você vá e execute de um jeito onde que você não tenha o resultado perfeito ou um resultado que lhe seja satisfatório. Por isso que o texto injuntivo, ele tem que ser sempre de forma clara, gente. Então, vamos para a característica. Sim, vamos trabalhar as características de um texto injuntivo. Bem claro, como eu falei, é trabalhar com a instrução. Lembra que eu falei que ele tem o objetivo de auxiliar e de entregar, de recomendar? Então, ele trabalha com a instrução, de forma instrutiva, mas instruir de forma simples. Outra coisa que tem que ver, já aproveitando o simples, é uma linguagem simples, gente. A gente tem que alcançar, o texto injuntivo, ele tem um objetivo também de alcançar diversos leitores, de alcançar uma gama de leitores. Ele não pode ter uma linguagem muito difícil para um certo grupo e muito fácil para outro. Ele tem que ser igual, igualitário. Lembrem disso quando você pegar um texto, que você vai ver que ele é uma forma bem simples, bem fácil. Puxando esse gancho, as estruturas também têm que estar simples, normalmente em tópicos e com frases curtas e objetivas. Ou seja, imagina eu que estou fazendo um texto de uma receita de bolo, por exemplo, que é um texto injuntivo, como a gente vai ver nos
slides a seguir e eu acabe por complicar aquela receita ou colocar um ingrediente que não esteja de fácil acesso a todo mundo. Aí é que ele fala, ele tem que estar estruturado de forma simples, em tópicos bem claros, gente, para ter uma fácil compreensão por diversos leitores, que é o tópico que vem a seguir. Agora, onde a gente vai encontrar, professor? De que forma a gente vai encontrar esses textos injuntivos que o senhor fala? É só na receita de bolo? Os textos injuntivos estão presentes no nosso dia a dia, muito mais do que a gente pensa. A gente sempre vê lá. Inclusive, na nossa casa, a gente tem vários e vários textos injuntivos. Como eu vos falei, a receita de bolo é o primeiro deles, como está aí no primeiro slide. A receita de bolo é um texto injuntivo, por quê? Vamos observar as formas e agora a fórmula que o autor utilizou que trata esse texto como injuntivo. Vamos lá. Observe os tópicos. Todas as frases têm os tópicos bem claros. Como, professor? Como é que está claro? Por exemplo, modo de preparo. Corte as laranjas ao meio. Veja só, o autor, de forma empírica, ele já fez essa receita de bolo várias vezes. Então, ele observou que cortando a laranja no meio é a melhor forma para espremer o suco dela. Veja como o autor ele já utiliza de uma forma e te instrui a você fazer, a te auxiliar e a te recomendar. Tudo isso está no texto injuntivo, nas características que eu falei anteriormente. Outra coisa que nos chama a atenção é se vem em seguida, em uma jarra grande, esprema todas elas para extrair o líquido. Veja, gente, isso lembra o quê? Uma forma de explicar o melhor método. E está difícil essa linguagem? Essa linguagem está muito simples. Ela atinge vários grupos. Então, professor, é um texto injuntivo? Correto, você acertou. É um texto injuntivo. Professor, mas eu estou vendo ali do lado que a gente tem uma câmera. Quando a gente compra um aparelho, qualquer aparelho sempre vem um manual. Mas, professor, o manual, ele vai ser um texto injuntivo? O que é que o manual vai auxiliar a gente? Vamos pensar, gente? Quando a gente pega o manual, a gente acabou de comprar o produto. A gente pega o manual, observa ele. O que é que ele vai nos fazer, o manual? Ele vai nos instruir a montar o aparelho de uma forma, ou seja, da melhor forma possível, gente. Veja como está adequado com as características do texto. Ele não pode ensinar um grupo de uma forma, outro grupo de outra forma. Ou você, no caso, pode acontecer de você for montar o produto e não seguir o manual, o que acontece muitas vezes? O produto quebra. Por isso que o autor, vendo isso, ele elaborou um texto injuntivo, utilizando as características de forma simples e objetiva. Quando a gente abre o manual, a gente vai ver logo os desenhos explicando passo a passo, de uma forma, geralmente tem o primeiro passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, assim em diante. Só depois que você terminar e seguir todos os passos, você vai obter o melhor resultado. Que é esse o objetivo do texto também, de você obter o melhor resultado. Depois vem outro texto que também todo mundo sabe, todo mundo já deve ter pegado, que é a bula de remédio, essa daqui. A bula de remédio também é um texto injuntivo, sim, gente. Ela trabalha em tópicos, ela explica as contraindicações, tem que estar tudo lá, gente. Por se tratar de um remédio, por se tratar de pessoas humanas, a gente tem que ter todo o cuidado. Então, mais uma vez, o autor tem que ser de forma simples e objetiva. Se você estiver fazendo
um texto injuntivo e estiver colocando uma linguagem que não atinge todos os públicos, observe bem. Então, aproveitando já que o professor mostrou todos esses exemplos, vamos trabalhar com dicas para um bom texto injuntivo. Isso mesmo. Olha lá, a primeira lá. Siga uma ordem lógica. Isso mesmo, gente. Como eu lhe falei lá do caso do manual de instruções. A gente tem que seguir uma forma lógica. A gente não pode pegar do primeiro passo, passar por último, vai dar errado. Por isso que a gente tem que observar o texto injuntivo e seguir uma ordem lógica, uma ordem cronológica, para que a gente obtenha sempre o melhor resultado. Nunca esqueça disso. Melhor resultado, texto injuntivo. Ele sempre vai te auxiliar a você alcançar o melhor. Utilizar uma linguagem simples e objetiva, como eu já falei. A gente tem que utilizar uma linguagem que atinja os diversos públicos, gente. Não se esqueça, a gente tem que trabalhar com atingir os grupos A, o grupo B, o grupo C, todos os grupos do produto ao qual você vai entregar. Por isso, sempre a linguagem simples. Instruções de forma correta. Isso mesmo, não se esqueça. Você não pode. Vamos dar um exemplo lá da receita de bolo. Vamos lá que eu estou fazendo a receita de bolo. E aquela receita que eu fiz, ela deu certo, o bolo ficou muito gostoso, maravilhoso. Vamos lá que eu queira passar essa dica, vou escrever a receita e passar essa dica na web ou para uma pessoa, e na hora eu não sigo aquele passo a passo que eu fiz. Eu acabe colocando uma coisa que eu não fiz. E possa ser que isso vá alterar o resultado do bolo. Então, por isso, a gente tem que sempre, por isso que eu falei, de forma empírica, ou seja, testar. Antes de você elaborar um texto, você tem que testar ele, para depois você ir lá e publicar lá a receita. E quando você for, caso, explicar sobre um material, sobre um produto, também explique de forma correta. Gente, forma correta, simples e objetiva são características principais para o nosso texto injuntivo. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente tem algumas perguntinhas que eu vou fazer a vocês. E para isso eu vou dar 1 minuto para vocês responderem para mim, rapidinho, para a gente testar. 3 perguntinhas básicas que o professor vai fazer para vocês. Aí eu vou saber se você está preparado para fazer um texto injuntivo. Lembrando, gente, lembra das dicas lá do professor. Texto simples, objetivo, em tópicos para você fazer o melhor texto injuntivo ou encontrar os melhores textos injuntivos que tiver. Vamos lá. Receita de bolo é um texto injuntivo? Será? Analise comigo. Receita de bolo vai ser um texto injuntivo? Vamos lá? 1 minuto aí para o quiz, para a gente responder. Ok, gente. A receita de bolo é um texto injuntivo. Quem respondeu com a setinha sim, para cima, acertou. Parabéns, você vai fazer um bom texto injuntivo, viu? Vamos para a pergunta número 2. Lembrando que são 3 perguntinhas que o professor vai fazer e a gente vai ver se você está preparado para fazer um texto injuntivo e para reconhecer também, viu, gente? Você vai ter que reconhecer um texto injuntivo de acordo com aquelas características lá que eu expliquei, que o professor simples, objetivo, sempre mostrando instruções de formas corretas, isso é um texto injuntivo. Pergunta número 2. Instruir não é um objetivo de um texto injuntivo? Pense comigo. Instruir não é um objetivo de um texto injuntivo? Pense aí comigo. Lembra lá dos slides que eu expliquei que a instrução ela é um fator muito
Lembre agora, para cima ou para baixo? Quem respondeu para baixo acertou. Instruir é um objeto de um texto, sim, gente. Você não pode jamais pensar em fazer um texto injuntivo ou encontrar para você decifrar se aquele texto é injuntivo ou não. A primeira coisa que você vai ler, a primeira coisa que você vai ver nele é se ele está lhe instruindo, está lhe mostrando. Lembra lá dos tópicos. Entendeu, gente? Olha se ele está lhe ensinando de uma forma correta. Lembra da receita do bolo. A receita do bolo, ele só vai sair gostoso, só vai sair perfeitinho se você fizer de uma forma correta. Fizer de uma forma simples, objetiva, de forma clara e que o atinja todos os grupos. Então, instruir é um objeto, sim. Então, aí, instruir não é um objeto de um texto injuntivo, está totalmente errado. Vamos lá para a próxima pergunta, número 3, para a gente testar como é que está o conhecimento de vocês. Utilizar uma linguagem simples e objetiva são dicas para um bom texto injuntivo? Vamos lá? Utilizar uma linguagem simples e objetivas são dicas para um bom texto injuntivo? Um minutinho para vocês, gente. Um minutinho para vocês pensarem aí, para vocês responderem com o professor, viu? Vamos lá? Dedinho para cima. Isso mesmo. Utilizar uma linguagem simples, como eu sempre falei, e de forma objetiva, mostrando àquele leitor a maneira correta, a maneira certa de se fazer. Sempre baseado no empírico, ou seja, baseado em que você já tenha feito para você passar aquela dica. Você não pode, digamos, fazer uma receita ao qual você não fez ou ao qual você fez e acha, você não pode ter dúvida no texto injuntivo. O texto injuntivo tem que ser simples, claro, objetivo. Entendeu, gente? Então, quando você pegar um texto e for ver, você analisa simples, objetivo, de forma clara, muitas vezes baseado em tópicos. Entendeu, gente? Então, quem respondeu com a setinha para cima, ó, tá de parabéns, gente. Tá de parabéns. Você está preparadíssimo para trabalhar com o texto injuntivo. Tanto fazendo um texto injuntivo, quanto identificando um texto injuntivo. Então, resumindo a aula de hoje, o que é que a gente aprendeu, professor? O que é um texto injuntivo? A gente viu que ele é baseado numa ação, que ele é um texto de forma clara, que ele serve para instruir quem está lendo de uma forma objetiva, certo? E qual é o objetivo, professor, dele? Instruir. Instruir é o principal objetivo de um texto injuntivo. Não se esqueça. Injuntivo, instrução. Vamos juntar essas duas palavrinhas que você vai se dar. Ó, muito bem. E quais características, professor? Quais características? Vamos relembrar. Primeira característica, simples. E a segunda, professor? A segunda característica, objetivo. Sim, ele tem que ser objetivo. E a terceira, eita, professor, eu acho que a terceira deve ser de forma difícil. Errado. A terceira tem que ser de forma fácil. Tá lembrando que a gente tem que atingir todos os grupos, como eu sempre disse, atinja todos os grupos. Sempre olhe todos os grupos, então tem que ser de forma simples. Posso basear em tópicos, professor, meu texto? Sim. E se ele tiver baseado em tópicos, ele é um texto injuntivo? Sim, também. E onde eu encontro, professor? Onde eu vou encontrar todos esses textos injuntivos? Gente, o nosso dia a dia está cheio de textos injuntivos. Eu tenho certeza que na sua casa está cheio de textos injuntivos. A partir de agora, quando você olhar para ele, você vai dizer: meu Deus, eu tenho um texto injuntivo agora. Eu tenho um texto injuntivo perto de mim. Vamos lá. Vou dar um exemplo. Receita de bolo. Gente,
Todo mundo tem aquela receita maravilhosa guardadinha. Bula de remédio. Toda bula de remédio, tudo que se trabalha com saúde, gente, tem um manual, tem uma bula de remédio. Produtos eletrônicos, gente. Produtos eletrônicos de todos os tipos também tem que ter manual. Todos têm explicando. O começo, vai explicar o que é o aparelho, vai explicar as características do aparelho, de que forma para utilizar, da melhor forma que é para utilizar. Sempre também, gente, vamos observar que a maioria dos manuais tem aquele aviso, atenção. O texto injuntivo também utiliza isso, para lhe chamar a atenção na hora que você estiver montando ele. Atenção! Atenção não é 110, é 220. Ele sempre vai lhe instruir. Porque o objetivo dele, gente, o objetivo de quem faz um texto injuntivo é que você atinja o máximo possível da perfeição. O que você puder atingir ali para que não tenha reclamação, ele vai fazer. Gente, edital de concurso tem também. Gente, inúmeras coisas na internet. Tutorial, muita gente trabalha com o tutorial, né? Explicando a melhor forma. Gente, muito bom de se trabalhar o texto injuntivo. Ele está presente em nossa vida. Ele faz parte da nossa sociedade, esse texto injuntivo. Então, quais são as dicas, professor? Agora eu quero fazer um texto. Eu aprendi a fazer esse texto. E agora eu quero fazer esse texto de maneira correta. Eu quero ter o meu melhor texto injuntivo que eu possa fazer. Ou que eu possa encontrar. Quais são as dicas que o senhor me dá para eu fazer um texto injuntivo nota 10? Primeira dica, simples. Segunda dica, objetivo. Terceira dica, clareza. Clareza. Quarta dica, pense em atingir todos os grupos. E quinta dica, professor, qual é? Professor? Faça em tópicos. E se tiver algo que você venha a reforçar com o leitor, coloca lá um aviso, coloca a setinha, mostra lá que vai avisando ao seu leitor que se ele fizer aquilo, pode ser que ocorra outras coisas, que ele não vai obter um resultado perfeito e claro e objetivo. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham ficado preparados para fazer o melhor texto injuntivo, para reconhecer o melhor texto injuntivo aí também, que vocês a partir de agora vão ser reconhecedores. Vocês estão preparadíssimos para ver os textos injuntivos. Já pega aquele manualzinho lá dentro da casa, já pega aquela receita de bolo, já olha o que eu falei, olha em tópicos, já vai pegando, já vai olhando, eita, e já vai que se quiser fazer aquela receitinha, aquele segredo que você tem, aquela receita especial do chefe, pode colocar lá que agora você está preparado para fazer o texto injuntivo. Você está preparadíssimo para fazer o texto injuntivo. Então, gente, muito obrigado. Espero que eu tenha sido claro com vocês. É um prazer estar aqui nessa plataforma para ensinar vocês e para dar o melhor a vocês. Vamos todo mundo usar máscara, ter cuidados, né, nessa pandemia. Ok, gente? Obrigado e até mais.